Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 17 de maio de 2021. Então, observando bem o que aconteceu aí no acumulado entre os dias 16, 15 e 14, nós vemos que toda essa região aqui, mais central do país e também ao sul do país, apresentou um tempo seco bem definido no acumulado desses 3 dias, claro, com exceção de alguns pontos que apresentou uma chuva maior, mas a gente está vendo que aquela relação está bem simples, né? Tem a atuação ainda um pouco daquele sistema de alta pressão. As frentes elas não conseguem avançar pelo continente, avançam mais pelo Oceano Atlântico, e a gente já não tem uma interação tanto, né, dessa frente continental para trazer chuva mais aqui na região sul. O que era normalmente para estar acontecendo agora, a gente tem 2 núcleos com precipitação bem definidas, né? O primeiro aqui no norte do país e também na costa leste do Nordeste, né, o que realmente está acontecendo quando a gente vê no acumulado desses últimos 3 dias. E a gente vê aqui também nesse acumulado do dia 16. E um outro núcleo, né, proveniente da atuação de jatos de baixos níveis, passagem das frentes mais localizadas na região sul, atuando aqui mais na região centro-sul, que vai desde o centro-sul do Mato Grosso do Sul, centro-sul de São Paulo e os estados da região sul. Então toda essa região já era para estar começando, né, normalmente, como acontece, a ter uma chuva bem distribuída nessa época do ano. Nesse primeiro momento, até mais ou menos o dia 23, dia 24, a gente vai observar que isso não ocorreu e não deve estar ocorrendo, né? A partir do dia 23 a gente deve ter a passagem de uma frente e a gente já vai ver nas próximas previsões que isso já começa a mudar e a gente volta a ter um padrão mais de normalidade das chuvas aqui na região centro-sul do país. Então a gente tem esse panorama acontecendo no momento e que deve mudar a partir de agora. Então, ó, entrando aqui o modelo, né, IMET, ele tem uma previsão de 7 dias, então ele vai do dia 17 até o dia 24. A gente já vê que lá para o dia 23 já começa a surgir a interação desse sistema e essas chuvas retornando para a região sul do país. Então a gente tem a passagem de uma frente, ela já começa a interagir aqui sobre o Rio Grande do Sul, principalmente parte de Santa Catarina. A gente já vê uma tentativa, né, dessa frente se juntar com um jato de baixos níveis e trazer um pouco dessa umidade da Amazônia para essa região mais central aqui da região sul, pegando entre o Paraguai, aqui a Argentina e os estados da região sul do país. Então isso se dá precisamente também devido, né, à normalização da atmosfera. A gente saiu aí praticamente do Laninha, aos poucos a gente está começando a entrar em um período de neutralidade. As chuvas elas continuam com a atuação mais no extremo norte da América do Sul, também parte aqui da costa leste do Nordeste, da costa norte, principalmente pela atuação das ECIT. Porém, quando a gente vai ver, né, o que está acontecendo em médios níveis, a gente já vê a atuação desse sistema de alta pressão aqui, que já está mais parecido com o próprio deslocamento sazonal da Alta da Bolívia. Então, quando ele estiver aqui, essa região mais central do país deve ficar mais seco. Ele deve favorecer também a atuação do jato de baixos níveis, trazendo umidade da Amazônia para a região centro-sul do país, como também ajudar aqui a manter, né, junto com as ECIT, essas chuvas mais na região ao norte da América do Sul. Então, ao meu ver, pode ser que a partir de junho a gente já comece a ter um padrão aí de neutralidade da atmosfera sobre a América do Sul, principalmente a atuação aqui da Alta da Bolívia, e com isso o que é que vai ocorrer? A gente volta a ter chuvas mais concentradas, pelo menos aí nessa virada do mês, entre maio e junho, na região centro-sul do país e também aqui mais na região norte da América do Sul e norte e nordeste do Brasil. Observando agora, né, a atuação do campo de pressão, a gente vê, tem ainda trem de ondas acontecendo, a gente tem a passagem do sistema de baixa pressão, conflito associado,
depois tem a incursão de um sistema de alta, depois outro sistema de baixa pressão, e a gente vê a formação de frentes, elas avançando ainda sobre o oceano, parte dela interage aqui sobre a região mais ao sul do país, e o que a gente vê a partir do dia 23, dia 24 é uma sequência de entrada de frentes. Ó, entra primeiro aqui, interagindo a partir do dia 23 com a região centro-sul, traz uma chuva boa, avança pelo litoral até chegar à região nordeste, lá para o dia 29 vem uma outra frente atuando, e depois a gente tem a passagem de um outro sistema já no início de junho. E olhando a altura geopotencial, o que nós vemos é, a gente tem, né, aqui na região central do país, nada tão diferente do que normalmente acontece nessa época do ano, porém quando a gente olha um pouco aqui para a região do Atlântico, a gente vê ó, esse geopotencial aqui de 591 bem definido. Isso indica dizer que em médios níveis a tendência é que a gente tenha um posicionamento de um sistema de alta aqui mais próximo à África, né, na altura mais ou menos, quando você compara próximo à região equatorial, mais ou menos aqui na costa da Bahia. Então a gente tem essa atuação, e com esse sistema ficando aqui permanecente, as frentes elas conseguem avançar e trazer mais chuvas para a região centro-sul do país. Depois os sistemas aqui, né, frentes frias, vão perturbar os alísios e trazem chuvas para a região da costa leste e do nordeste. Então a gente tem essa interação, e provavelmente a partir de junho nós tenhamos, pelo menos esse início de junho, algo mais parecido com o que normalmente acontece de acordo com a climatologia para essa época do ano. Olhando agora o que o modelo GFS ele mostra do acumulado em 24 horas, a gente tem a passagem do sistema aqui, as perturbações nos alísios, né, trazendo chuva para a costa. Dia 22 e 23 já começa a ter atuação do outro sistema, um pouco do jato de baixos níveis. Dia 26 ainda tem outro sistema avançando, né, pela costa aqui. Depois dia 29, também atuando aqui na região centro-sul. E também dia 2 a gente começa a ter possivelmente a atuação de um outro sistema. O que acontece é que a gente deve ter uma sequência de chuvas, então provavelmente esses dois primeiros eventos não devem trazer uma resposta tão grande para a região sul, por exemplo. Porém, o terceiro, né, se o solo já estiver bem mais úmido, já deve ter uma resposta maior. E a gente espera que isso aconteça, até porque a gente já vê aí que junho provavelmente vai ser esse início, algo próximo da climatologia. Os últimos 15 dias de junho eu não consigo falar tanto porque está longe, mas os sinais que eu começo a observar agora, nesse início de junho, provavelmente a gente tem aí uma boa virada com o retorno das chuvas entre maio e junho na região sul, e uma manutenção desse retorno das chuvas pelo menos durante os primeiros 15 dias. Mas acompanhar para ver realmente o que vai acontecer. E olhando a questão da temperatura, nós vemos aqui a temperatura bem elevada mais na região central do país ao longo dos próximos dias. Claro, devido principalmente, né, à passagem de um sistema de alta pressão, depois um sistema de baixa, trazendo aqui uma massa de ar mais fria, e a gente vai ter essa gangorra de temperatura. O que pode ocorrer é a gente ter dias bem quentes e noites bem frias aqui na região sul, por exemplo, e na região mais central do país. E lembrando que lá para o final do horizonte, aqui por volta do dia 1º, dia 2, a gente vai ver bem claramente uma massa de ar mais fria aqui na região sul avançando e uma massa de ar mais quente aqui. E entre a interface dessas massas, a atuação de um sistema frontal. A gente começa a observar agora. Tá vendo? Mas como está no final do horizonte, acompanhar para ver esses sinais que vamos ter. Então tudo indica, principalmente pelo modelo GFS, a gente vai ver no final dos slides os modelos que o ONS utiliza, é o retorno bom dessas chuvas agora no fim do mês, que nesse primeiro momento pode não dar uma interação tão boa na questão das vazões na região sul, porque está muito seco, mas depois, se tiver uma sequência de 2 ou 3 eventos, seja algo aí bem mais forte e tem uma resposta maior das chuvas na região sul. Olhando bem agora a questão do armazenamento de água no solo, a gente vê que a projeção para o dia 20 é uma manutenção do estado desse armazenamento aqui na região sul do país e também aqui na costa do sudeste. E praticamente a gente vê as figuras, a gente vê o avanço, né, dessa diminuição do armazenamento em direção à região norte. Claro que é uma coisa normal de se acontecer, porque a gente vê que as chuvas estão começando a se localizar mais no extremo norte na América do Sul, mas a gente vê que essa região central ainda está bem seca.
O detalhe é que a partir, né, por exemplo, ele está indo até o dia 20, mas quando a projeção começar a partir do dia 22, provavelmente essa região mais aqui próxima, incremental de Itaipu, vai começar a apresentar nas projeções melhorias de armazenamento. Então acompanhar para ver, porque a gente sabe que quando tem uma água chegando bem em Itaipu, acaba interferindo bem aí numa queda de preços, por exemplo. Mas acompanhar para ver nas próximas revisões. Observando, né, o que a gente viu agora, a gente vê que quadrilátero dos reservatórios, a gente tem aí as bacias de Serra da Mesa, Três Marias, Paranaíba e Grande apresentando redução, como também as bacias de Xingu e Tocantins. Já não deve ter tantas chuvas ao longo dos próximos dias. A quadrilátero dos reservatórios já não cai tanto, porque o escoamento já está praticamente no de base. E bacia Xingu e Tocantins deve ter uma queda maior nessas vazões nos próximos dias. Região Sul está apresentando um leve aumento ou a manutenção do estado dessas vazões ao longo dos próximos dias, até porque já choveu e já deve ter aí uma manutenção e começar. Ainda tem um pouco de aumento, mas acho que vai ter mais uma manutenção e um decréscimo cada vez. E o destaque ainda é para o Rio da Madeira, né, que está apresentando vazões elevadas, principalmente devido, né, a essa questão das chuvas no centro-norte da Bolívia, que devem começar a acessar a partir de agora. E como eu falei ontem, né, a gente tinha que ficar de olho nesse núcleo. Se comparado ao de ontem, a gente vê que os modelos começam a mostrar uma melhoria dessas chuvas na região centro-sul do país, devido principalmente ao que, né, ao aumento do horizonte. Ontem a gente ia até o dia 26, mas a gente já colocou o dia 27 aqui, nessa soma, né, dos 10 dias, a gente já observa que começa a entrar aquela chuva a partir do dia 26 nessa conta. Então a tendência é que ao longo dos próximos dias a gente tem aqui não tantas variações. Pode ser que aumente um pouco ou diminua um pouco, mas eu acredito que o SMWF está mostrando melhor o que realmente está acontecendo. E as outras regiões do país, por exemplo, a região norte, costa leste do nordeste, também a costa norte, a tendência é que os modelos ETA 40 e o GEFES, eles tenham sua convergência para o que o SMWF está mostrando, né? Se você comparar os últimos dias de previsão, você nota claramente que o SMWF ele está mostrando aí, por exemplo, o observado bem mais próximo do previsto, né? Na verdade é o contrário, o previsto bem mais próximo do observado. Então a tendência é que nós tenhamos um cenário bem parecido ao que o modelo europeu está mostrando, ok? Obrigado, pessoal, pela participação, paz e bem.